Olá, tudo bem? Meu nome é Camila, eu sou especialista em projetos. Eu vou falar para você hoje as sacadas do desenvolvimento de TCCs na área de desenvolvimento de sistemas. Vamos lá, é só desenvolvimento de sistemas, Camila? Não, pelo contrário. A área de informática em si, ela é muito grande. Então a gente vem da história da matemática, vem da história do processamento de dados, da ciência da computação, até suas diferentes ramificações na área da TI. Então, você pode estar fazendo ali um curso técnico, um curso superior, uma dissertação, né, já numa pós, aí na pesquisa, na parte de pesquisa, e tá tudo bem. Você pode estar em diferentes áreas da computação, nos seus ramos e segmentos, e diferentes públicos de atendimento, assim como diferentes áreas de aplicação. Por quê? Área de aplicação, a área de desenvolvimento, que você desenvolve um caso para uma empresa, uma solução para uma empresa, ou se não, para a área de pesquisa, né? Extensão e pesquisa em determinadas áreas. Então, é sobre isso que eu vou falar hoje. Seja bem-vindo. Dúvidas, comentários podem deixar aqui embaixo também, que vão ser respondidos posteriormente. Vamos lá. O que eu posso falar sobre desenvolvimento na área de desenvolvimento de TCC, na área de desenvolvimento de sistemas? E aí, Camila? Hoje a gente tem uma grande variedade. A gente tem o desenvolvimento de sistemas normal, que é aquele sisteminha, desktop, ou cliente-servidor que a gente conhece, ou web, ou mobile, né, que são os aplicativos e suas ramificações. O que a gente tem que ter ideia? Quando eu crio uma solução, essa solução ela é para atender determinado público. Então, essa solução, ela tem um problema, primeira coisa, né? Então, eu tenho dúvida de escrever o problema. Corre lá para a live do problema e assiste o Reels da live do problema. Ou você tem um determinado problema para tratar determinado público e determinada solução atende esse público. Quem é esse problema? Você define? Nem sempre. Às vezes você vai precisar realmente de uma outra pessoa para estar conseguindo acertar e alinhar esse problema existente. Então pode ser uma empresa, pode ser um cliente que esteja com alguma dúvida em relação ao sistema dele, ou sistemas de melhoria contínua, que são as atualizações e ocorrências que você deve pontuar naquele sistema para melhorar sua performance. Antigamente, a gente falava de um TCC só sistema de cliente-servidor. Ele tá ali, tá hospedado, tal, e ele era puramente desktop. Então, a gente não tinha aquela pegada de fazer um sistema que ele tivesse na web. Era um sistema desktop na sua linguagem de programação, e essa linguagem de programação ela era aplicada para atender determinada solução. Então, aí a pessoa ia lá, colocava uma janela, colocava os botões e tal. Só que hoje isso mudou. Hoje a gente tem diferentes plataformas para atender a demanda de uma solução só, que são as convergências de sistemas. E quando a gente fala em convergência, o que é? Eu tenho que acessar a mesma base de dados em diferentes formas. O cliente-servidor pode ser que aquele cara que está ali na loja, que ele está na loja física, ele está atendendo, e você, cliente, está indo até lá e você tem aquele atendimento, aquele estoque apurado para entender o que está acontecendo, né? Se você tem produto, se não tem, se tem disponível, tal, quanto custa, e tudo bem. Que era o simples sistema de gerenciamento. Exatamente, nosso gerenciamento de estoque, obrigada. É o sistema de gerenciamento de estoque, aquela coisa bem básica. Hoje dá para trabalhar só com isso? Não, hoje a gente precisa ter mais subsídios para entender esses sistemas. São os relatórios, são os cadastros, a unificação desses cadastros e a não duplicidade dos mesmos, e previsão até de vendas e previsão de compras, onde a gente consegue entender ali o que eu tenho momentos no ano que vende-se mais de um determinado produto, previsão, orçamento, emissão de nota fiscal eletrônica. Então, tudo isso são módulos que eles são constituídos. Nem sempre o seu TCC você vai ter tempo hábil para desenvolver tudo isso. Então, são soluções em continuidade. Às vezes, uma determinada turma começou uma solução, fez o gerenciamento de estoque, cadastro de cliente, cadastro de fornecedores. Posteriormente, você aciona, né, esse TCC já existente, mediante autorização, sempre certinho, é bom destacar isso, e você dá continuidade nele com a melhoria de outros módulos.
Camila, vamos lá. Isso daí tá, beleza, foi. Pode pegar uma parte web? Sim. Então, hoje a gente tem sistemas que estão hospedados em intranet ou internet, que você autentica, loga naquele sistema, ou eu como usuário, eu entro na internet, vou fazer uma compra online, eu tenho uma outra visão de um sistema, muito mais dinâmico, com experiência de usuário, com experiência de navegação, a questão do design, tudo lá dentro, e daí a gente traz esse sistema web convergindo para o mesmo gerenciamento de estoque, mesmo projeto que tínhamos ali no cliente servidor. Já melhorando uma navegação, uma solução, ele deixa de ser aquele site estático, só para apresentar a empresa, e ele passa a ser um site que você gerencia também estoques. Aí só tem duas visões, a visão do consumidor, eu, Camila, entrando no sistema, entrando no site da loja, vendo os elementos que ele tem para vender, os produtos que ele possui e adquirindo alguns produtos, fazendo um cadastro na base de dados e tudo mais. E existe a versão ou visão daquele que utiliza o sistema, que é a visão de administrador. Então, administrador, a gente tem ali uma visão maior, ampla, que você consegue identificar os produtos que estão cadastrados, os valores, os pedidos, e a emissão de nota fiscal ela passa até a ser mais rápida pelo módulo. Hoje nós temos grandes marketplaces no Brasil e no mundo que vão a partir do momento que eu adiciono aquele produto no carrinho, que eu falo assim, né, na cestinha, vou fazer a compra daquele produto e fecho, pode ser o pagamento via boleto, via Pix ou via cartão de crédito. Quando via boleto, ele gera o boleto automaticamente para você estar pagando em determinada quantidade de dias até que aquela compra seja cancelada. Quando o sistema de Pix e sistema de cartão, o que é interessante? Ele tem módulos acoplados que eles farão a verificação e a validação daquele pagamento. A gente tem bibliotecas prontas que você consegue adicioná-las, né? Fica muito melhor. Esses sistemas também tem a parte no módulo de emissão de nota fiscal eletrônica. Quem está no estado de São Paulo, eu estou no estado de São Paulo, nota fiscal eletrônica, a gente tem um módulo para baixar e acoplar nos sistemas, então eles são interligados com a Receita do Estado, né, com a Receita Federal, facilitando parte do desenvolvimento. Então a gente tem um crescimento ali exponencial em relação à parte de web. E por último, não menos importante, mas por ordem cronológica, a gente tem ali o mobile. O que é o mobile? São desenvolvimento de aplicativos e soluções que estão vinculadas e ocorrem em smartphones. Ou seja, eu tenho tanto no sistema Android quanto no sistema da iPhone, né, da Apple, aplicativos que funcionam nessas duas plataformas, nesses dois sistemas operacionais. Eles devem ser feitos duas vezes. Então, se você quer um aplicativo, uma solução que funcione em ambos os tipos de sistemas, é necessário que você os faça duas vezes. Qual que é a diferença? No Android eu consigo publicar na Play Store pagando uma taxa em dólar. Essa taxa geralmente ela varia, $50, $60, até um pouco mais. Você consegue publicar na Play Store. No iPhone, eu tenho que publicar na Apple Store. A parte de publicação na Apple Store, ela passa por um momento de auditoria. Então, não é simplesmente, nossa, vou publicar, vou entrar lá, vou me cadastrar e vou publicar. Ele passa por um momento de auditoria, questão de segurança e fica lá. Vai do programador fazer aquela solução funcionar e mantê-la atualizada. Os dois caminhos, o usuário e o programador. E manter atualizada. Qual que é a diferença que a gente tem ali? Quando eu faço um aplicativo, o nosso famoso app, a questão do nosso usuário mesmo, jornada de usuário e design, elas são diferentes entre si. Porque você tem que adotar técnicas que você vai ter uma navegação, uma navegabilidade, uma usabilidade melhor.
Então, o usuário que está na web, ele está, muitas vezes no computador, ele tem uma visão widescreen em formato paisagem, né? Deitado, horizontal. E o usuário que está usando o smartphone, às vezes ele está ali, na maioria das vezes, utilizando um app na sua versão retrato, com o seu smartphone na posição vertical. E eu tenho telas eu tenho que considerar telas que estão trincadas, telas que não estão tão bem no touch. Então a navegação e o design, ele passa a ser mais clean, certo? Eles normalmente vai convergir as três plataformas no mesmo banco de dados, que é cliente-servidor, web e mobile, certo? A gente tem o primeiro hall de soluções aí. E como que eu faço isso no meu TCC? Primeiro, verifique a norma da sua faculdade, da sua universidade, da sua escola. Identifique naquele manual se existe orientação em relação a apenas uma ou qual plataforma usar dentro do seu curso. Converse com seu orientador. Às vezes a sua área de formação é informática para a internet. Então vai ser necessário você usar plataformas que atendam a habilitação do seu curso, sua área de formação. Outros trabalham com designer gráfico, né? Eu tenho que trabalhar voltada à minha área de formação. Então, estudo navegação, usabilidade, usuário, jornada do usuário, experiência de usuário. O seu TCC se mantém na área da computação, se mantém na área de TI, mas o viés e a abordagem, ela deve estar alinhada à sua área de formação, certo? Hoje a gente tem ciência de dados que está chegando aí, hoje a gente fala muito em inteligência artificial, né? Então, essa ciência de dados, o que nós temos? Dentro da área de ciência de dados, vocês vão identificar a parte estatística dos bancos de dados, das massas de dados já criadas. E você traz ali referências. Esse tipo de TCC, normalmente você tem um problema, ele é identificado por meio de pesquisa de campo, pesquisa quantitativa e qualitativa para com os usuários de determinado sistema. Ou, se você vai criar um do zero, usuários daquela empresa e elencar o rol de necessidades que eles possuem. O que eles desejam, a parte de engenharia de sistemas, a parte de caso de uso e levantamento de requisitos. Então, tudo isso você traz no seu TCC, você traz no desenvolvimento ou documentação do seu trabalho. A grande diferença em um TCC da área de TI das outras áreas é que a gente traz uma documentação à parte, que faz parte do sistema. É igual comprar um remédio e ele vir sem a bula. Resolveu o meu problema? Nem sempre. Então, a gente tem que trazer toda a questão ali documental do seu trabalho. Primeiro, identifica o problema. Segundo, levanta a possível hipótese. Terceiro, traça os objetivos desse problema. Então, a gente já tem 3. Esses objetivos, eles são separados em gerais e específicos. Então, dentro do seu trabalho, você traz os objetivos gerais, que é desenvolver o sistema, uma plataforma, uma solução. E embaixo, você traz os objetivos específicos. O que essa solução vai fazer? O que essa solução pretende resolver? Qual problema que ela pretende resolver? E depois nós vamos para a parte de pesquisa. Você pode trazer pesquisa de 2 formas. Ou você traz uma referência teórica do que está sendo utilizado, o que está banco de dados utilizado, plataforma de desenvolvimento, bibliotecas envolvidas, e você traz a definição de cada uma delas, ou, melhor ainda, produtos e soluções similares. Então, a gente consegue aí elencar o próximo capítulo com soluções já existentes no mercado e qual o seu diferencial. É quando você se baseia em soluções anteriores ou já existentes e faz o seu benchmarking. É a melhoria daquela solução. Então, Camila, já existe, mas não é pecado eu fazer uma parecida? Não é você fazer algo inédito. Pelo contrário, você cria uma solução parecida ou similar à já existente, com curvas de valores, ou seja, com pequenos diferenciais que atendam aquele público.
Por isso a necessidade de a gente ter tudo direitinho lá nos nossos objetivos específicos, para que eles fiquem bem organizados. Legal. Desenvolvimento. Lá no desenvolvimento, você vai inserir todas as informações necessárias que foram acontecendo ao longo do desenvolvimento. Aí a gente tem plataforma de desenvolvimento, prints das telas que você desenvolveu, navegabilidade, usabilidade, diferença na parte de banco de dados, né? Quais as ocorrências? Olha, existia esse mapa, né? Esse diagrama de banco de dados, fiz a alteração, tinha esses relacionamentos, eu fiz outras alterações e tudo mais. Insira-as no desenvolvimento. Por quê? Significa que a linearidade do seu trabalho, ela foi sendo alterada e ela foi construída ao longo do desenvolvimento. Então, qual a pertinência daquela massa de dados, daquele banco de dados ter sofrido alterações ao longo do caminho? O que mais que a gente tem? Usabilidade, a questão das interfaces gráficas ou interfaces de interação com o nosso usuário. O design escolhido, foi botão redondo, foi botão do canto arredondado, foi botão do ângulo de 90 graus, as cores escolhidas, e às vezes você realiza os testes de usuários, jornadas dos usuários, e verifica que é necessário mudar até a localização do botão. A organização do menu, tudo isso você vai adicionando lá no seu desenvolvimento. Dentro do desenvolvimento, é claro, você vai manter a linearidade do desenvolvimento. Banco de dados, programação, precisa colocar todas as telas de programação? Não. Eu vou copiar o código e colar lá dentro? Também não. Pelo contrário, você prova no seu TCC que você desenvolveu aquela solução. Então, você traz todo o processo de construção e desenvolvimento realizado com as respectivas telas, as respectivas informações. Isso é bacana também. Vou respirar um pouquinho, que é muita informação, e que eu tô olhando aqui atrás, tem muita informação ainda para passar. Vamos lá. Dentro dessa parte, você faz o desenvolvimento. Back-end, front-end. Front-end vai englobar usuário, jornada do usuário, que você desenvolvedor faz, e do outro lado, a pesquisa de usuário com o seu cliente. Então, aquela pesquisa qualitativa, aquela entrevista que você fez com o seu cliente, que tinha um problema e tal, você traz ela ali. Explica no começo do seu desenvolvimento quais eram as pesquisas realizadas, quantitativas primeiro. Quantitativas eu vou trabalhar com mais de um usuário. A Google, ela não trabalha com um número mágico. Tem um número mágico de usuários que eu tenho que testar? Não. A Google trabalha com até 5 a 6 pesquisas realizadas, mas em loco e com bastante, como é que eu posso explicar? Filtro aplicado. Ele fica bem próximo do quem ele realmente precisa, a nossa persona, aquilo a quem a gente realmente precisa. Então, traz para lá. Depois, você traz os resultados alcançados, que já as interfaces gráficas prontas, certinho, como que elas estão, qual foi a versão final, a conclusão ou considerações finais, que você vai trazer ali. Quais as considerações que levaram ao sistema, quais são as melhorias que poderiam ter sido feitas, mas não foram feitas e ficarão para trabalhos futuros. Entende-se que trabalho futuro não é você quem vai desenvolver, mas pode ser que você deixe em aberto para que outro aluno continue o seu trabalho. Então, você não fecha o seu trabalho ali. Ainda mais na área de TI, que a gente tem ali atualizações constantes. Eu brinco que a gente dorme e acorda, o Android lançou uma nova versão, né? É mais ou menos por aí. Então, você mantém ele em aberto. E depois a gente adiciona um capítulo de apêndice. É obrigada? Na área de TI, muitas vezes sim, tá? Ele é um elemento pós-textual, previsto na ABNT como um item não obrigatório, mas na área de TI ele acaba sendo meio que obrigatório. Aí você define com o seu professor, com o seu orientador, se esse capítulo, o conteúdo desse capítulo do apêndice ficará no desenvolvimento, ou você abrirá um capítulo chamado documentação do sistema antes do desenvolvimento,
ou se a documentação do sistema vai ficar no seu apêndice. Por quê? Porque às vezes o conteúdo da área da TI, ele acaba sendo muito pouco escrito. Muita tela, muito diagrama e tudo mais, mas é essencial que se tenha a documentação do sistema. Então, muitas vezes, a pessoa cria um capítulo só para ele, chamado documentação. Então, depois de introdução, revisão sistemática da literatura ou revisão bibliográfica, problema, hipótese e objetivos, você traz um capítulo só chamado documentação do sistema, depois vai para desenvolvimento. Isso é o caso 1. Caso 2. Depois do desenvolvimento, você traz resultados alcançados, considerações finais e conclusão. E apêndice, documentação do sistema. Qual que é a diferença? Normalmente, se você deixa a documentação do sistema antes, o leitor do seu TCC entende-se que foi realizado pesquisas anteriores e lá constam os motivos que te levaram a desenvolver o sistema daquele jeito, justificam. O leitor vai ler, chegando lá no desenvolvimento, ele vai compreender por que tem tantos menus, por que são tantos botões, por que a navegabilidade no sistema leva aquela linha de raciocínio e assim por diante. Então não tem problema nenhum, a gente pode continuar trabalhando das duas formas, mas é importante que você se alinhe e se adeque com o seu orientador. Conversa com o seu orientador, o que vai ser melhor, o que é mais viável e faça. O que vai conter nesse capítulo? Vamos lá. Pesquisa qualitativa e quantitativa. Pesquisa qualitativa. O que é necessário que esteja bom no sistema. A gente sabe que tudo tem que estar bom, né? Porque tudo tem que funcionar. Mas quais são os itens essenciais que vão mensurar a qualidade do meu sistema? Quais são as métricas envolvidas? Quantitativo. Foi realizada pesquisa de usuário? Sim. Quais as perguntas que foram realizadas para fazer o levantamento de requisitos do sistema? Independe se é sistema cliente-servidor, se é web, se é mobile, tanto faz. O importante é que as pesquisas qualitativas e quantitativas sejam realizadas. Nem sempre o cara de TI vai saber de tudo, mas ele vai entender a necessidade do usuário. Ah, mas o cara de TI não gosta de conversar. O problema dele, ele tem que conversar com o usuário. Ele tem que entender o que o usuário precisa. Isso é de fundamental importância. Depois, diagramas, né? Fiz o diagrama de caso de uso, diagrama da arquitetura do sistema. Eu estou fazendo web? Legal. Quais as necessidades que eu tenho naquele web? Eu estou fazendo um sistema ali mobile? Quais as necessidades e levantamentos de requisitos que atendam a versão mobile? Lembrando que quando faz a versão mobile, eu tenho que definir no meu TCC se é para Android ou se é para iPhone. Isso é importante também. Na sequência, diagramas de entidade e relacionamentos. Eu estou usando o banco relacional, eu estou usando o banco não relacional. Quais as ferramentas que estão sendo utilizadas, motivos que me levaram a criar um banco relacional ou não relacional, performance envolvida e massa de dados já existente. Por que já existente? Porque eu tenho história do sistema legado, lembra? É aquele TCC que eu já tenho o sistema rodando, que ele já funciona e eu estou atualizando a linguagem, estou atualizando a plataforma e é necessário fazer essa atualização. Então, eu estou fazendo, mas eu já tenho uma massa de dados existente. Então, eu tenho a necessidade de migrar campos. Migração, deixa eu respirar, não é uma coisa simples. Migração, você vai ter uma base de dados, às vezes de 30, 50 mil itens cadastrados. Alguns deles nem usa mais. Alguns produtos nem existem mais. Mas eles estão ali por motivos contábeis e motivos necessários por conta de receita, controle de estoque, por causa da área de contabilidade e administração. Você tem que migrar isso? Sim, é necessário também. Tá? A gente tem que pegar o cliente, atender o cliente e manter tudo que ele tinha. Clientes, migração de dados de clientes. Às vezes, naquela época,
a empresa nem tinha tantos dados do cliente. Tinha pouquinha coisa, o sistema não comportava, não eram necessários. Hoje a gente tem uma análise demográfica mais aperfeiçoada, mais afunilada, e você quer trazer. Adiciona e adiciona como campo não obrigatório, porque na hora de migrar, você não vai conseguir trazer tudo. É importante também. Fornecedores, a mesma coisa. Produtos, né? Itens produtos também. Às vezes no cadastro de produto tem itens que existem hoje, que são de cadastro obrigatório, que até então não existiam. Então você olha esses funis ali. Falei do diagrama de caso de uso, entidade relacionamento, banco relacional, não relacional. E na pesquisa, depois a gente começa com pesquisa de testes de usuário. Casos de uso também eu não falei. Casos de uso, é obrigada? Não. Normalmente, quem faz engenharia de sistemas utiliza caso de uso, demais cursos não utilizam, então hoje isso caiu por terra, porque o TCC fica muito grande, a gente usa muitos diagramas. Caso seja necessário usar o caso de uso, usar ou a jornada do sistema, em linhas gerais, ou escolher uma determinada área ali que dá aquele abacaxi, né? Então, traz ela com maior detalhamento e aplica o caso de uso. Qual seria o caso de uso nesse momento? Uma emissão de nota fiscal, uma emissão de relatório, um cadastro de clientes e tudo mais, tá? Então, tudo isso a gente traz junto. O que mais que a gente tem? A gente tem também a questão do nosso caso de uso. Os diagramas eu fiz, o diagrama de usabilidade. Eu trago a linha de uso do sistema, como que eu utilizo. Fluxograma das informações, você pode trazer também, para que as pessoas entendam como que você está utilizando o sistema e como fazer o uso. Por quê? Porque às vezes a pessoa... legal, a Camila fez uma documentação, tudo, mas como é que usa? Aí você vai lá no desenvolvimento, você explicou tela por tela de cada área e não explicou a conexão entre elas. Tem tela que ela é obrigada a estar preenchida antes. Eu não posso receber uma compra se eu não fiz não posso receber o pagamento do pedido se eu não fiz a compra. Então, são momentos ali que são necessários eu ter a linearidade daquelas informações. Fiz isso daí. Fiz o fluxograma dessas informações. Falei da minha massa de dados. Falei do meu banco de dados. Tudo isso está certo? Sim. Beleza. Vou continuar. Teste de usuário. Então, ali eu já vou para o desenvolvimento. Desenvolva a solução nas diferentes plataformas. É importante que você traga qual a plataforma que está sendo desenvolvida para evitar julgamento. Na sequência, você traz a teste de usuário. Nossa, fugiu. Teste de usuário. Ele pode ser feito de duas formas. Primeiro, teste de usuário em loco. E lá na empresa, só o usuário senta, vamos pesquisar, vamos usar. Teste de usuário, esse teste de usuário em loco, ele é realizado com pessoas específicas, quando eu trabalho com sistemas legados, a atualização e melhoria de módulos do sistema e inserção de novos módulos. Teste de usuário por experiência e jornada do usuário. Quando eu tenho sistemas novos, soluções novas que estão sendo elencadas e estão sendo criadas, e pessoas específicas testarão e avaliarão se está fácil de usar, se aquela solução ela é legal, ela atende minha necessidade, e verificar se dentro desse rol de informações que estão ok, está tudo bem, está tudo certinho, não tem problema nenhum. É importante você identificar a facilidade ou dificuldade do usuário em navegar na sua solução. Às vezes o usuário faz lá, mas ele precisa de toda hora de ajuda. Camila, como é que faz aqui? Camila, para onde que eu vou? O sistema ele tem que ser intuitivo, ele tem que ser fácil de usar. Quem está trabalhando com aplicativo, você tem que colocar a seguinte ideia na sua mente. O seu aplicativo tem que estar na primeira tela de aplicativos. Se tiver na segunda e na terceira, na quarta, então, nem se fala. O cara vai desinstalar logo, porque a tua solução não é tão importante para ele. É meio que assim, a sua solução tem que estar junto com o ícone das redes sociais do cara. Porque daí o seu sistema vai ser bem utilizado e bem classificado. Eu tenho alunos que já fizeram aplicativos, publicaram na Play Store
E às vezes lá você consegue, como é que eu posso falar? Avaliações. Avaliações, não é pesquisa, são avaliações. E você consegue ver o rol de estrelinhas. Então isso é importante, tá? Você pode usar diferentes ferramentas para desenvolver mobile e tá tudo bem. Mas traz no seu trabalho qual a ferramenta você utilizou também, certo? Na sequência, desenvolvimento, apêndice ou documentação do sistema. Às vezes, dependendo da área que você está formando, o teu professor, teu orientador, ele pede outras documentações adicionais relacionadas à sua área de formação. Adicione-as, porque se ele está pedindo, é porque são necessárias. E tudo isso, você traz as referências na BNT, indo lá para os anexos. O que eu vou anexar ali? Termos de uso de imagem, termos de autorização e uso de imagem. Hoje, com a Lei Geral de Proteção de Dados, eles são necessários estarem anexados aos seus trabalhos, sempre estiveram, mas hoje ainda mais, porque você está utilizando usuários para realizar seu teste. Quem trabalha com TCC na área de infra e na área de segurança pode realizar pentestes e você pode colocar as métricas ali alcançadas, assim como você pode apresentá-los também nos resultados alcançados e trazer a tabulação daqueles resultados alcançados. Ela é importante porque ele valida o seu TCC. Na sequência, termos anexos, que são os termos de autorização e uso de imagem de pessoas. Lembre-se disso. Hoje a gente tem robôs que a gente consegue automatizar testes, então se forem utilizados robôs, trazerem esses testes ali, esses relatórios de testes aplicados ali nos anexos, e nos resultados alcançados ou nos resultados finais. Você pode trazer também, realizei pesquisa de formulário em comunidades ou em grupos e afins. Legal, traz os resultados dessas pesquisas, desses formulários, porque foram realizadas pesquisas quantitativas. Então, você não vai trazer aquele rol de pessoas que você entrevistou, mas você traz os resultados alcançados desses indicadores. Gráficos, se for necessário, você apresenta-os ali no anexo ou apresenta ele lá nos resultados. Se eles forem fundamentais, resultados. Mas eles subsidiam meus resultados. Faz a conexão, coloca ele ali no seu anexo. Autorização de empresas. Quando utilizá-las? Quando você trabalha com sistema legado, migração e atualização de sistema. Tá? Às vezes a empresa já tem o sistema desktop, o web, mas ele quer adicionar o mobile e ao seu TCC. Termo de autorização da empresa. Você apresenta a empresa, apresenta a solução já existente, mas coloca-se o termo lá no final, no anexo. Isso é importante. Lei Geral de Proteção de Dados. Necessário. Coloquei print da tela com cadastro de cliente. Apaga o nome do cliente, coloca XXX, RG, CPF, data de nascimento. Tudo isso é dado sensível, e-mail, XXX, para a gente atender a Lei Geral de Proteção de Dados, que é da nossa área de formação. Então, é o mínimo que a gente pode fazer. Mas eu não estou formando nisso. Ótimo, mas ela faz parte da nossa vida. Adicione-as. No final, referências. Referências, o que a gente coloca? Adiciona as referências pesquisadas, livros, artigos, reportagens que subsidiam a continuidade do ciclo do seu produto, sites de informações que você utilizou, não vale fórum e blog. E na sequência você adiciona as plataformas de desenvolvimento, as IDEs que você também utilizou, porque ele trabalha com versionamento. O versionamento ele é fundamental para a continuidade do aplicativo, do sistema e da solução. Então você traz ela aí, certinho? Destrinchei aí em 35 minutos, muito rápido, essas informações para a nossa área de TI. Eu espero que você tenha gostado. Dúvidas, comentários podem ser colocados aqui nessa live. Ela vai ficar disponível no Instagram e no YouTube. Eu agradeço todo mundo que assistiu. Fico disponível para tirar todas as dúvidas. E agora a gente fecha esse quarteto do ciclo de 4 lives de desenvolvimento de TCCs. Certinho? Muito obrigada e um ótimo trabalho para todo mundo. Tchau, tchau!